Tudo bom, Fernando? Tudo bem, Prazer Daniel. conversar contigo. Prazer é meu. Você falou da dificuldade da curva, né? Uma coisa que muita gente comentou foi, eu não sei se foi o primeiro impacto, talvez o segundo, acho que foi o segundo que o avião bateu meio de lado, né? E parece que ele teve que Sim. fazer uma curva muito bem complexa, né? Imagina o nível de complexidade para o cara calcular quando que ele tem que começar a fazer a curva para chegar até o destino ali de bater no prédio e ainda bater assim. Alguns até falaram, deve ter sido uma estratégia porque ele bateu de lado, as asas ajudaram a destruir mais andares. O que você comentaria disso? Não, sem dúvida, ele fazer a curva com precisão e acertar ali é uma coisa que o cara tem que ser piloto ou tem que ter o mínimo de treinamento, né, de condução ali do avião para ele saber o quanto de ângulo de curva ele vai fazer, o quanto que isso aí representa na curva do avião, né, na volta que ele vai fazer. Então, realmente, ele sabia o que ele estava fazendo. Pelas imagens pelas imagens não, pela imagem, né, que só tem uma do primeiro avião batendo na Torre Norte, ele fez uma condução reto e nivelado, né? Ele foi É. sem curva. Na segunda, dá claramente para ver essa curva. Agora, o fato dele usar as asas para atingir mais andares, ao meu ver, isso não faz muito sentido, porque no impacto daquelas proporções, as pontas das asas é o que representa a menor força, né? O que vai realmente ter um impacto muito violento é a fuselagem toda, a raiz das asas, né, onde tem a concentrada a maior parte do combustível. Num Boeing 767, o combustível ele ocupa boa parte das asas do avião, mas não as pontas, né? Então são vários tanques, né, nas duas asas, e tem tanque também na fuselagem, isso depende da configuração do avião, mas enfim, eu acho que o impacto da fuselagem, independente se estava em curva ou não, independente se foi estratégia ou não, isso daí não mudaria muita coisa para o resultado que a gente viu, né, do colapso das torres. Até porque isso é falado em muitos documentários, uma coisa que ajudou a colapsar essas torres é o fato delas terem a estrutura toda de metal, né? Então a alta temperatura do querosene queimando ali por algumas horas é o que acabou enfraquecendo aquela parte da torre e aí colapsou tudo. Talvez se a estrutura fosse diferente, se não fosse só metal, se fosse mais concreto, como acontece, por exemplo, com o Empire State, talvez não teria sido da mesma forma, né? Mas a estrutura metálica da torre com aquela alta temperatura, com certeza ajudou. E lembrando o seguinte, essas torres, elas foram projetadas para aguentar impacto de aviões. Só que um avião de um porte de 727, um avião pequeno, é um avião da década de 60. Essas torres elas foram projetadas entre final da década de 60 e década de 70, né? Elas foram construídas na década de 70. Então, um avião que eles calcularam na época foi um Boeing 727. O 767 é muito maior, né? Então, por isso que talvez se fosse um 727, ela teria resistido. E talvez os próprios terroristas sabiam disso, né? Por isso que resolveram sequestrar um avião muito maior para fazer isso. Duas coisas, Fernando. Primeiro, o pessoal que estava na cidade em solo estranharia a altitude do avião, eles estavam muito baixos, certo? E Sim, segundo, sim. o ponto onde eles bateram na torre, mais ou menos no meio, você acha que foi proposital também, não bater muito em cima ou muito embaixo? Tem a ver também. O primeiro avião, na verdade, ele bateu bem em cima, Ah, né? é? Sim, inclusive esse tipo de prédio tem um sistema de contrapeso, né? Porque o vento balança o prédio, então você tem um sistema de estabilidade, né, de contrapeso em cima para quando o prédio vai para um lado, o contrapeso vai para o outro e deixa ele mais estável. Isso pode ser, também não estou dizendo que é, né? Eu nunca parei para calcular como que derruba um prédio, como esses terroristas fizeram, Ainda mas bem. isso pode. Hã? Ainda bem, ainda bem. Ainda bem, né? É, é. Exatamente. Mas esses terroristas podem ter pensado nisso, mas você vê, um foi mais em cima, o outro foi mais no meio. Olha, ao meu ver, é assim, joga no prédio, né? Impacta lá e vê o estrago que faz. Se vai bater mais em cima, mais embaixo, é um avião a jato. É muito rápido, né? Para você conseguir calcular com tanta precisão exatamente o ponto que você vai bater naquela estrutura. E o fato deles estarem naquela altitude é muito mais baixo do que um avião voaria, né? Sem dúvidas. De novo, hoje em dia, esse avião ele já teria sido interceptado, imagina, de Boston até
até Nova York, esse avião já teria sido interceptado bem antes de chegar em Nova York, né? Naquela época era diferente, então com certeza quem viu esse avião na ilha de Manhattan se aproximando da torre naquela altitude, naquela altura, com certeza se estranhou. Né? Era uma coisa que eu imagino que se fosse hoje em dia, a gente teria muitas e muitas imagens de celular do avião ainda se aproximando, antes mesmo de bater na torre. Porque, imagina, atualmente basta um avião fazer uma aproximação aparentemente mais baixa, que nem é mais baixa, mas as pessoas acham que é mais baixa, já sai todo mundo filmando e viraliza na internet. Imagina um avião voando na altura daquele prédio, né, em cima da ilha de Manhattan. Então, com certeza, isso aí chamou muita atenção na época. Seria mais ou menos como em Brasília você vê um avião muito baixo chegando perto de algum prédio importante lá, né? Exatamente, exatamente. No Brasil, a gente ainda não tem nenhum prédio da altura que eram as Torres Gêmeas, mas vamos considerar aqueles prédios que tem em Balneário Camboriú, né, que são os prédios mais altos, acho que da América Latina. Eu já sobrevoei com um avião pequeno em cima da praia na altura daqueles prédios, né? Obviamente bem longe deles, mas na altura. E é muito baixo. Então, assim, o avião que eu tava era para 2 pessoas. Imagina um Boeing 767 Nossa. voando naquela altura. Realmente chama muita atenção. E o barulho? E o barulho também. No chão seria um barulho muito alto? O barulho, sim. Eu não sei qual que é a velocidade que ele... a potência de motor que ele impactou com a torre. Acredito eu, isso deve ter até em relatório, mas eu nunca olhei isso, mas acredito eu que devia ser ou com motor a pleno ou com bastante potência, para ter um impacto maior. Se isso de fato foi com bastante potência, o barulho foi mais ou menos como a gente escuta um avião decolando de um aeroporto. Quem é daqui de São Paulo e vê os aviões saindo do aeroporto de Congonhas, é só imaginar aquilo. Entendi. E você estava onde quando aconteceu? Eu tinha 17 anos na época, eu tinha acabado de fazer 17 anos e eu estava no 3º ano do ensino médio, estava no colégio e eu lembro que eu estava em uma das últimas aulas quando a gente ficou sabendo e era curiosamente uma aula de inglês, então obviamente a escola inteira parou, a minha aula também parou, a professora de inglês pegou um rádio e colocou numa rádio ali, ficou ouvindo e traduzindo pra gente o que ela estava ouvindo. E todo mundo já desesperado na escola, querendo ir embora, achando que ia começar a Terceira Guerra Mundial, né? Então, e aí eu lembro que a gente não tinha internet, então eu lembro que os colegas falaram, eu falei com minha mãe, falei com meu pai, e disseram que caiu tudo, as torres, né, foram pro chão, e eu tinha visitado Nova York alguns anos antes, e eu não conseguia acreditar que aquelas torres tinham caído, assim, era um negócio completamente fora assim, pra mim ficou, caiu um pedaço, sei lá, não tem como, né? Mas eu acho que é um momento que todo mundo, no mundo inteiro que existia naquela época, sabe exatamente onde estava com detalhes, né? Você quer que eu fale onde é que eu tava? É. Essa história é um pouco longa, né? Cara, eu tava no alistamento, aí... Eu já tava fazendo faculdade, né? Eu falei, cara, não quero servir, né? Cara, eu fui umas 7 ou 8 vezes no quartel lá no Rio, né? Tinha aqui? São Gonçalo, fui a primeira vez, mandaram ir de novo, mandaram ir de novo, fui indo. Cara, aí aconteceram coisas hilárias, né? Vou dar um exemplo, né? O cara levou todo mundo pra uma sala e falou, todo mundo tira a roupa. Aí isso faziam com todo mundo, só né? o cara saiu, né? Aí ninguém tirou a roupa. Aí, de repente, eu olhei, tinha um maluco baixinho, assim, peladaço. Ele tirou até a meia, maluco. O único que tirou? O único. Aí todo mundo ficou olhando pra ele e falou, você tirou até a meia. Ele, o cara não mandou tirar, meu irmão. Tem que tirar, ele vai chegar aqui e vai esculachar todo mundo. Não deu outro, o cara voltou, não mandei tirar a roupa. Aí todo mundo tirou a roupa, aí eu quietinho, sério assim, né? De repente, o cara do meu lado me cutuca, cara. Eu falei, não acredito que o cara vai puxar papo uma hora dessa, né? Aí eu falei, aí cutucou de novo, eu falei, o que foi, cara? Aí ele, ó o maluco ali. Eu falei, o que tem? Ele, tá bem pra caraca. Não! Aí, pior que o cara era uma parada descomunal mesmo, eu já tinha reparado, mas não ia comentar, né? Exato, era um 747. Não era muito pertinente, né? Cara, aí eles botaram a gente num galpão, assim, a multidão sentada na cadeira. Aí a gente sem saber o que fazer, o cara vem com a televisãozinha e liga. Aí eu olhei assim, as Torres Gêmeas pegando fogo, cara. Aí porque foi de manhã cedo, né? Aí eu olhei e falei, cara, que é isso? Não, ele botou a televisão e saiu, não falou nada. Mas sem som ou com som?
Sem som. Tá. Falou nada. Aí apareceu o Carlos Nascimento falando, né, na Globo e tal. Aí depois apareceu o Pentágono também. Já tinha explodido o Pentágono. Aí virei pro cara do meu lado e falei, meu irmão, você viu o Pentágono pegando fogo? Ele falou, acho que não era o Pentágono. Eu falei, pô, conta os lados da parada aí, pô. Claro que é o Pentágono. Aí o cara voltou e falou, ó, seguinte, cara, lembrando que pra galera que tá assistindo, tá falando 2001, não tinha smartphone. Né? O iPhone, primeira versão, acho que é 2006, 2007, 2008, um negócio assim. Então o cara chegou e olha o que ele falou. Isso aqui é o seguinte, começou a Terceira Guerra Mundial, os Estados Unidos estão sendo atacados e como o Brasil é aliado aos Estados Unidos, a gente vai ter que ir pra guerra. Todo mundo vai pra guerra, vocês todos. Mano. Já estão na guerra. Falei, cara, não é possível, meu irmão. Aí o cara falou isso e saiu. Um moleque saiu correndo, pulou pela janela, mano, da parada e foi embora. De pânico. Fugiu. Mas vestido, né? Vestido. Ah, tá. Não, a gente já tava vestido nessa hora. Eu fiquei com vontade de fazer isso também, mas aí eu calculei, né? Pô, se o cara me pegar, acho que vai ser pior. De tanto pensar, o cara voltou. Aí ele falou, não, ó, vocês estão sendo liberados, mas o nome de vocês já tá numa lista, a gente vai enviar vocês tudo pra guerra. Cara, eu cheguei em casa... Aí contei isso pra família lá, os caras falaram, não, vai não, a gente vai te esconder lá na fazenda, lá no meio do nada, lá no mato. Cara, então foi inesquecível em todos os sentidos, né? Completamente inesquecível, né? Era a sensação realmente que ia começar uma guerra. Não, e os caras falaram que a gente ia ter que ir pra guerra. Pô, tava na idade certa, né? Aí depois vimos que era mentira, pô, não tinha Terceira Guerra Mundial nenhuma e tal. Pô, o cara tá zoando a gente. Vamos falar sobre o que atingiu o Pentágono, mas tem uma pergunta sobre o que a gente já falou pro Fernando, o Homer? Olha, tem uma pergunta exatamente sobre o Pentágono aqui, do Rafael Lima. Ele pergunta o seguinte, Fernando, é tecnicamente possível que pilotos inexperientes conseguissem atingir o Pentágono de forma tão precisa como aconteceu? Explicar, né? Porque o Pentágono é mais baixo ainda, né? E tal. Exatamente. O Pentágono é um alvo muito mais difícil do que as torres, né? Então, o cara tem que ter uma certa experiência, porque é a mesma coisa, vamos pensar em uma operação normal de aviões, pousar um avião. Quem é leigo não consegue, quem nunca entrou no comando de um avião, não consegue acertar uma pista na primeira vez com a velocidade, com a altura certa, né? Imagina, na velocidade que esse avião estava vindo em direção ao Pentágono, acertar exatamente uma parede de um prédio. O Pentágono tem, acho que quantos? 5 andares, se eu não me engano, uma coisa assim. Sim. Então é muito baixo, né? Eu acho que é basicamente a altura da cauda do avião, ou um pouco mais, né? Então, realmente, o cara tinha que ter um treinamento, tinha que ter uma certa experiência e também, nas investigações, mostrou que esses terroristas, eles fizeram treinamento de simulador de voo e tudo mais. Então, é um alvo muito mais difícil, realmente, do que as torres, que elas ficavam em evidência em Nova York, né? Quem já foi para Nova York, até com a torre atual que tem lá, você consegue ver no skyline da cidade ela sobressaindo, né? Então, agora você acertar um alvo no chão é muito mais difícil. Vamos aproveitar você mais na primeira metade aqui da live, então vou falar mais contigo, tá, Fernando? Beleza. Vamos falar do contexto que aconteceu, 2001, como que era. A gente soube depois que eles fizeram aulas, né, de como pilotar, e parece que eles só... O pessoal achava engraçado que eles só queriam saber como decolar e não como pousar o avião, né? Não sei se isso é verdade ou se é lenda, mas... Quais eram os aviões, quais eram as rotas, foram 3 mesmo, o fato deles estarem com o tanque cheio fez diferença. Como que a gente poderia começar esse papo sobre esse dia e tudo que aconteceu, Fernando? Então, os terroristas envolvidos nesses atentados, eles já estavam dentro dos Estados Unidos, né? Inclusive, diversos documentários depois relataram isso. Tem um documentário muito interessante, recente, do Netflix, que mostra a busca do Osama Bin Laden, né? Mostrando bem desde do primeiro atentado de grandes proporções que ele fez, que ele articulou dentro dos Estados Unidos, que foi em 1993, também no World Trade Center, onde eles usaram uma van cheia de explosivos, colocaram no estacionamento de uma das torres, explodiram com o objetivo de derrubar a torre, explodindo a base dela. Não aconteceu e desde então eles foram se estruturando para fazer um atentado de grandes proporções para atingir diretamente aquele que era o símbolo do americano, né? O símbolo Nova York, World Trade Center, tudo aquilo. Então,
não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite, evidentemente, teve muito planejamento e muitos desses terroristas já estavam em solo americano, já estavam há algum tempo lá e fizeram cursos de piloto dentro do próprio Estados Unidos, né? Se eles quiseram aprender só a decolar e não pousar, eu realmente não sei se rolou essa conversa aí, se isso daí tá em algum lugar. Mas eles fizeram um curso para entender como que era a pilotagem de um avião, mesmo porque quem não tem um conhecimento básico, né, é difícil executar uma ação daquela que foi feita, né? Então foram basicamente 4 voos. Um deles acabou caindo na Pensilvânia, que foi o United 93, né? Esse voo ia, se eu não me engano, para São Francisco, e ele acabou sendo levado para o chão por uma briga entre os passageiros e os terroristas a bordo e aquela história toda. Isso aí tá até relatado em filme também, em documentário. Mas os 3 aviões que atingiram os alvos, né? Esse United 93, só um anexo aí, ele estaria sendo conduzido para o Capitólio ou para a Casa Branca em Washington também, para atingir o símbolo, né, da democracia americana, aquela coisa toda. Então, os 3 aviões que de fato conseguiram fazer os atentados foram 2 Boeing 767, que atingiram primeiro a Torre Norte e depois a Torre Sul. Esses 2 voos iriam para Los Angeles, né? E depois, no Pentágono, foi um Boeing 757 que ia para Dallas, no Texas, e acabou atingindo. Muita teoria da conspiração acabou surgindo em cima desse específico avião que atingiu o Pentágono, porque falar, não viu, né, não tem imagens do avião chegando, como tem em Nova York, ou que não tem restos do avião. Mas não, de fato existem os destroços do avião, existe até imagens da cauda do avião no Pentágono depois do acidente, existe todos os motores do avião e tudo mais, e não tinha tantas imagens porque a gente está falando de 2001. Então, em 2001, só para lembrar o pessoal, a gente ainda estava usando VHS, né? Já estava na época aí da mini DV, mas era VHS, basicamente, o padrão de imagem daquela época. Eram algumas câmeras de segurança, né? Então, não tinha essa abundância de imagens como tem hoje. A gente está mostrando aqui na tela um avião, né? Onde estavam os passageiros, os terroristas. Esse qual voo que é, Homer? Esse é o Boeing 767, 76 passageiros, 11 tripulantes, 5 sequestradores. Isso daí acho que é o American Airlines 11. O American Airlines é o que bateu na primeira torre, na Torre Norte. Ele decolou Inclusive, a 7... tem um fato interessante em relação a esse avião, porque só existe uma imagem dele batendo na torre, né? E essa imagem, ela foi feita por um cinegrafista profissional, e ao meu ver, ela só existe porque o cara que estava com aquela câmera era um cinegrafista profissional. O cinegrafista profissional, ele olha com a câmera, né? Um cinegrafista amador, alguém que tá só com uma câmerazinha, ainda mais naquela época, né, onde não era tão normal as pessoas gravarem, a pessoa provavelmente largaria a câmera de lado e olhar com os olhos, né? Esse cinegrafista, ele estava fazendo um documentário de um negócio dos bombeiros lá em Nova York. Verdade. Ele ouviu o barulho e ele apontou a câmera para onde ele ouviu o barulho e ele pegou o impacto do primeiro avião. Essa é a única imagem que tem assim, tão nítida e próxima, né, desse avião batendo na torre. E Fernando, vamos lá pro primeiro avião, então, que se choca com a torre. Ele decola de manhã, certo? Exato. Ele decola de manhã, é um voo da American Airlines. Ele iria para onde? Ele ia para Los Angeles, né? E aí ele foi desviado, né, da rota dele, e aí começou a ir em direção à Torre Norte, no caso, né? Naquele momento, isso, se eu não me engano, foi 8 e pouco da manhã. Naquele momento, o avião decolou de Boston, né? E naquele momento, ninguém imaginou que aquilo seria uma ameaça. Porque, de novo, a gente está falando de sistemas de 2001, aplicativos de rastreio de avião, obviamente não existia naquela época, ninguém estava atento àquilo, claro que os controladores de voo estavam olhando o que estava acontecendo, mas o avião que saiu de Boston e ia para Los Angeles é um desvio de rota, vamos dizer, até pequeno, para você chegar em Nova York, né? Boston e Nova York é próximo ali. E aí ele se impactou com a Torre Norte, né? Chamou a atenção do mundo inteiro.
Só que naquele primeiro momento, todo mundo estava imaginando que fosse um acidente aéreo. Verdade. Não um atentado terrorista, né? Ninguém imaginava que era um atentado, que era proposital aquilo. E aí, com mais gente filmando, aí foi transmitido em tempo real o segundo choque. Quanto tempo depois? Exatamente. Foram alguns minutos depois, e foi assim, chamou a atenção do mundo inteiro realmente. Então, todas as câmeras que tinham possíveis na época estavam apontando para aquelas torres naquele momento. Como não era a época do smartphone, a época de câmeras em todo lugar, tem uma quantidade muito mais limitada de imagens do que a gente teria se fosse hoje, né? Mas chamou a atenção do mundo inteiro. Então você vê lugares aí de vários, você vê imagens de vários lugares de Nova York. Inclusive, eu morei em New Jersey, né, que é próximo de Nova York, e na estação de trem que eu pegava para cruzar o Rio Hudson e chegar em Manhattan, em uma das linhas dessa estação, que é a estação chama Secaucus Junction, né, que tem vários trens de vários lugares que chegam ali. Dentro daquela estação você conseguia ver perfeitamente as duas torres, que hoje você vê a torre, né, que está no lugar delas. Então eu imagino quem estava lá naquele horário, né, que era um horário de pico, 8 e pouco da manhã, as pessoas assistindo aquilo naquela posição, né? Nossa. E quem tinha uma câmera na época conseguiu gravar, porque lembrando, né? Só gravou imagem quem saiu com uma VHS, com uma mini DV, alguma coisa, normalmente um turista ou alguém que trabalha com isso, porque pessoas comuns não tinham uma câmera à disposição naquele momento, né? Então não era todo mundo que fez as imagens. E o pessoal falou da dificuldade que é acertar um prédio grande daquele. Não, parece que é fácil, mas não é uma coisa tão fácil você mirar um avião na torre. Tá certo isso ou não? Não é um negócio tão fácil, principalmente porque a torre ela já está próxima do solo, né? Você considerando um voo de avião. Então é um avião que teria que fazer um voo de muita baixa altura. Considerando o primeiro avião, que os dois aviões das Torres Gêmeas, eram dois Boeing 767. Então, são aviões grandes, são aviões que a gente chama na aviação de wide body, corredor, fuselagem larga, né? Então, são aviões aí para transportar 300 pessoas, em média, dependendo da companhia aérea. Então, é difícil você fazer um voo a baixa altura, manter um voo estabilizado, se você não tem um conhecimento disso, né? De você configurar o avião para isso, de você estabilizar o avião para isso, né? A partir do momento, óbvio, que você tem a torre, né? Você tem o prédio na frente. Na época, muita gente falava que é tão difícil porque o deslocamento de ar vai fazer o avião desviar. Nada disso, isso não existe. A partir do momento que você tem um obstáculo na sua frente e você consegue manter o voo reto e nivelado para chegar naquele obstáculo, a velocidade, a energia que aquele avião carrega, não há deslocamento de ar que vai fazer ele não se chocar com o alvo, no caso, aquela torre, né? Então, a dificuldade mesmo foi do preparo dos pilotos, né, dos terroristas que estavam ali conduzindo aquela situação, de manter um voo reto e nivelado, de manter a rota, porque vale lembrar que naquela época também não tinha a facilidade que tem hoje de você fazer a rota via GPS, sistemas de navegação atuais que existem hoje, então era uma forma diferente e mais complexa, né, para os pilotos da época. Então, por isso que os terroristas que fizeram isso, com certeza, tiveram um treinamento para conseguir assumir o comando do avião, entender onde que se desliga o piloto automático, onde que se assume o comando do avião de forma manual, onde que acelera o motor, como é que você muda o pitch, né, do avião, que é esse ângulo de ataque dele, nariz para cima, nariz para baixo, curva. Ele tinha que ter um conhecimento total, porque lembrando, é um avião pesado, não é um Cessninha que carrega 2 ou 4 pessoas, é um avião que exige, né, ele não é um avião fly-by-wire, o Boeing 767, então não tem sistemas de computador que auxiliam a pilotagem, né, do piloto. Então, se o avião, por exemplo, ele não tiver compensado para manter o seu voo reto e nivelado, ele vai ter uma tendência muito forte de subir o nariz ou descer o nariz. Então o cara tinha que saber o que estava fazendo para acertar com a precisão que ele acertou. Homer, mais perguntas aí para a gente encerrar a participação do Fernando aqui sobre a parte de aviação. O Diego Antunes está perguntando aqui, Fernando, se você acha que a aviação civil mundial aprendeu de verdade com 11 de setembro ou ainda existe brechas graves de segurança? Com certeza a aviação aprendeu muito.
evidentemente sempre tem alguma lacuna ali a ser preenchida que alguma coisa vai mostrar no futuro que pode ser uma falha de segurança. Um exemplo disso, o acidente da Germanwings em 2008, onde o copiloto do avião, em 2018, onde o copiloto do avião, ele conduziu o avião, foi 18, esqueci o ano agora, mas enfim, ele conduziu o avião para os Alpes suíços. O que que ele fez? Ele trancou a porta, ele queria cometer um suicídio, ele esperou um momento que o comandante saísse da cabine, ele trancou a porta e levou o avião para os Alpes suíços. Se fosse um avião sem a segurança que começou a partir do 11 de setembro de ter portas blindadas e impossíveis de abrir durante o voo, a tripulação teria invadido a cabine e evitado que aquilo acontecesse. Então, veja, criou-se uma regra de segurança com as portas blindadas que identificou uma falha logo depois, né? Essa falha depois ajudou a ser corrigida, mantendo no mínimo 2 tripulantes na cabine de comando do avião, independente se for o piloto, né, ou o comissário, quer dizer, um dos pilotos precisa sair para ir no banheiro, por exemplo, um dos comissários entra para sempre ficar 2 pessoas dentro da cabine do avião. Então sempre vai se identificando novas possibilidades de aumentar a segurança, é o que eu sempre falo. A aviação, ela é uma constante evolução, principalmente no quesito de segurança, que é o valor número 1 de qualquer empresa que trabalha com aviação. Então, a aviação de hoje, ela é mais segura que a de ontem, e a aviação de amanhã vai ser mais segura que a de hoje, porque sempre vai se encontrando novas formas de tornar a aviação mais segura. Bom, a prova de que mexeu muito bem, né, nesse sentido da aviação é que nunca mais se teve nenhum tipo de relato de invasão de cabine ou coisas desse tipo de terroristas querendo jogar um avião em algum lugar, né, dessa forma. Então, a aviação ela mudou, precisou de uma tragédia sem precedentes como essa que mudou o mundo, mas a partir disso ela se tornou evidentemente mais segura, tanto nos sistemas que acontecem dentro do avião, quanto nos sistemas do aeroporto, dos aeroportos, né? Todo mundo acha muito chato aquela parte de você passar pelo raio-x, em muitos aeroportos ainda você tira sapato, tira as coisas da mochila, coloca lá tal. Às vezes você entra na revista aleatória, né? E muita gente fala, o cara tá pegando no meu pé, ou é preconceito. Não é nada disso. Tudo isso você tem que encarar como uma questão de segurança. Em vez de você falar, poxa, que saco, o cara me pegou aqui para fazer uma revista aleatória, é preconceito. Não, encara da seguinte forma, que bom que tem isso, porque eles estão em cima da segurança. Não tem como, é completamente inviável você fazer uma revista minuciosa, como se faz aquela revista aleatória, em todos os passageiros. Não tem como, você não teria voos, né? Porque as pessoas não embarcariam. Como aconteceu logo depois que o 11 de setembro aconteceu, né? Você não podia embarcar no avião com absolutamente nada, não podia levar pertences a bordo, no máximo coisas muito pessoais como documentos e alguns remédios dentro de saquinhos plásticos transparentes, não podia levar mochila, não podia levar nada, né? Depois isso daí foi melhorando. Porque foram tornando a segurança mais branda? Não, porque foram trazendo sistemas eletrônicos que não precisa você ter uma pessoa ali apalpando ou, né, fazendo o cara tirar a roupa, tirar o sapato, como aconteceu muito depois, né? Então, você tem scanners hoje, onde você entra, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, você entra naquele scanner, levanta os braços e o scanner te faz uma varredura em você, se você tem alguma coisa ilícita até dentro de você. Os scanners de bagagens, onde você põe a sua mochila, já tem muitos scanners em aeroportos que você não precisa nem tirar mais o seu laptop da mochila, o scanner já é capaz de fazer uma imagem 360 graus e observar absolutamente tudo que tem dentro daquela mala. Isso acontece também em voos internacionais com malas que vão despachadas para o avião, né? Então, todos esses procedimentos de segurança foram implantados, a TSA foi criada, criou-se essa tendência mundial para evitar que coisas assim acontecessem, e desde 2001 a gente não viu mais um atentado nem próximo, né, dessas proporções que a gente viu no 11 de setembro. Homer. O Irv Racing, ele tá perguntando aqui, ó, por que o 7 World Trade Center implodiu sem nenhuma colisão? Por que os destroços do avião do Pentágono pulverizaram? Bom, vamos lá. Pentágono, não, os destroços não pulverizaram, os destroços existem, inclusive tem fotos desses destroços, inclusive tem foto da cauda, do pedaço da cauda do avião. Acontece que na época, como não tinha internet como temos hoje, não tinha essa abundância de informação como temos hoje, algumas
teorias da conspiração acabaram tomando grandes proporções. De fato, não tinha tanta imagem como a gente teria hoje, né, para publicar na internet. Então, acabou se criando essa teoria. Mas as fotos existem, os destroços do Pentágono existem. Por que que a Torre 7 também caiu? Imagina só a vibração no solo quando duas torres, as maiores torres, eu não lembro se na época elas eram as maiores torres, as mais altas do mundo, mas se não fosse na época, um dia foram, e nos Estados Unidos elas eram as mais altas, as duas colapsando, em questão de poucos minutos entre uma e outra. Qualquer prédio próximo ali, prédio mais alto, que tem uma fadiga de estrutura, que tem alguma outra coisa, ele vai ruir junto, porque você teve uma vibração no solo, principalmente naquela área, que é uma área de aterro, pouca gente sabe disso, mas aquela área de Nova York é uma área de aterro, então você tem praticamente um terremoto acontecendo ali, quando você tem duas torres colapsando daquele jeito, né? É uma vibração muito intensa, e todo mundo sabe que prédios desabam quando acontecem terremotos, principalmente em um lugar onde não é feito para ter terremotos, como Nova York, onde os prédios não são projetados como prédios em Tóquio, no Japão, que aguentam terremoto. Então, uma vibração, além daquilo que aqueles prédios foram projetados para receber, porque nunca ninguém imaginava que as duas torres colapsariam e balançaria tudo daquele jeito, numa área aterrada, então acabou também outras torres, não foi só a Torre 7, foi mais de uma, que acabou também sendo implodiu ali sozinha, né? Colapsou sozinha por conta dessa grande vibração de um terremoto. Eu não sei na escala Richter qual seria esse terremoto artificial, vamos dizer assim, mas existe esse registro também. Fernando, obrigado demais. Se tiver alguma coisa que faltou, agora é a hora. Obrigado demais pela participação. Com alguma ponta solta, agora é a hora. E redes sociais. Legal. Obrigado você, Rogério. Obrigado, Daniel. Eu acho que a gente abordou praticamente tudo, né? Falamos pouco daquele último voo do United 93 que caiu na Pensilvânia, mas os relatos que tem é que existiu aí uma briga entre os passageiros para tomar o controle do avião de volta que estava no controle dos terroristas, até porque eles souberam, né, que as torres já tinham sido atingidas e tal. Muita gente questiona como é que eles conseguiram contato com familiares e pessoas do lado de fora. Bom, lembrando que nos Estados Unidos esses aviões já tinham telefone, você podia passar o cartão de crédito e fazer ligações a bordo, né? Então, tinha isso, teve também relatos de celular funcionar, lembrando também que o avião estava voando a baixa altura, então isso é uma possibilidade, enfim. Eu não vou entrar aí na parte de conspiração, eu vou deixar essa parte aí para o resto da conversa com o Daniel, que eu acho que vai explorar bastante isso, mas esse avião ele acabou, então, não atingindo o seu alvo e caiu, né? Ele ia para Casa Branca, para São Francisco, né? Esse avião que caiu na Pensilvânia e acabou caindo antes de atingir o suposto alvo, que parece que seria o Capitólio ou a Casa Branca. Então, foi um negócio mal sucedido ali desse caso. Mas acho que dos outros, eu acho que a gente abordou praticamente tudo aí da parte da aviação. E redes sociais, Fernando? Bom, para me encontrar é só colocar Aero por Trás da Aviação em todas as redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. A gente tem o site também, que é aeroportrasdaaviação.com, e lá concentra tudo que a gente tem, né? E agora, só lembrando, eu sei que o Rogério também tá nessa, acho que o Daniel tá também, né, no Prêmio Best agora, né? Sim. Então, vamos pedir voto para nós todos aí, né, pro pessoal votar na gente aí, pra gente estar na final de novo, que nem no começo desse ano. Vamos colocar depois link no primeiro comentário fixado, tá bom? Isso aí, valeu, gente. Obrigado demais. Valeu, Fernando. Abração. Valeu. Tchau. Tchau. Vamos lá, Daniel, agora é a hora da gente falar. Da gente estragar tudo agora. Agora a gente vai falar. Agora a gente vai soltar o curupira da jaula. Exatamente, a gente vai desde a versão oficial, sim, até todas as versões que foram comentadas e coisas obscuras, né? Que até hoje não tem explicação. Sim.
Não, explicação você acha pra tudo, né, meu irmão? Sempre vai ter uma Quando explicação. aparecer um alienígena na Casa Branca, o cara vai dar uma explicação. Fala, não, a gente já sabia, né? Exato. Então é filho do vizinho aqui que pegou a empregada e tal. Vai ter explicação pra tudo, né? É claro que um projeto dessa magnitude, pra você derrubar 2 torres dos Estados Unidos, ele já tem uma explicação prévia. Vamos lá, Daniel. Agora é a hora da gente falar. A da gente estragar tudo agora. Agora a gente vai falar. Agora a gente vai soltar o curupira da jaula. Exatamente. A gente vai desde a versão oficial Sim. até todas as versões que foram comentadas e coisas obscuras, né? Que até hoje não tem explicação. Sim. Não, explicação você acha pra tudo, né, meu irmão? Sempre vai ter uma Quando explicação. aparecer um alienígena na Casa Branca, o cara vai dar uma explicação. Fala, não, a gente já sabia, né? Exato. Então é filho do vizinho aqui que pegou a empregada e tal. Vai ter explicação pra tudo, né? É claro que um projeto dessa magnitude, pra você derrubar 2 torres dos Estados Unidos, ele já tem uma explicação prévia pra tudo. Qualquer um que se desviar da versão oficial será descredibilizado, né? Isso é exatamente a área que eu dei aula lá no Exército, de operação psicológica, né? Envolve você controlar a opinião pública, envolve o assassinato de reputação. E a ideia de você já entrar nesse assunto pensando em teoria da conspiração é legal porque abre uma oportunidade legal pra gente lembrar de onde vem essa ideia, né? A ideia da teoria da conspiração, a gente não pode esquecer, vem dos eventos ao redor do assassinato de John Kennedy, quando a comissão Warren ela organiza ali um estudo para descobrir quem matou o Kennedy, que parece que até hoje a galera ainda não sabe, né, quem matou. Mas a comissão Warren, o objetivo era, junto com a CIA, todo mundo que discordasse do resultado oficial de que Lee Harvey Oswald teria matado Kennedy, né? Que depois foi morto, né? Foi morto logo em seguida, né? Qualquer um que discordasse dessa opinião, eles montaram uma estratégia de bombeiro, como a gente chama, né? Que é apagar incêndio, de reputar o cara como teórico da conspiração. Então, a teoria da conspiração surge para tentar descredibilizar todo mundo que não concordou com a tese oficial de que Kennedy foi assassinado única e exclusivamente por Lee Harvey Oswald, né? Então, a gente olhar para o 11 de setembro e pensar, lá vem teoria da conspiração. É teoria da conspiração a partir do momento que a gente não tem nada documentado, mas a partir do momento que a gente tem documentação, aí o negócio já fica mais interessante, né? Muito mais interessante. O que aconteceu logo em seguida? Qual foi a primeira? Já foi terrorismo logo de cara? Porque faz muito tempo. Deixa eu falar da minha história, que não é tão boa quanto a sua. Sim, 24 anos. Inclusive, atrás. O pessoal tá colocando aqui 2 torres e uma rola. Já me chamaram de manja-rola. Quem nunca manjou uma rola, atire a primeira pedra. 2 torres. Principalmente uma sucuri na tua frente, meu irmão. Pô, é porque tu não viu uma sucuri ainda. Senão tu ia manjar também. Ou então tu não chegou nesse ponto na hora de servir o exército. Mas na minha época, além de ficar pelado, eu tinha que assoprar aqui. Assoprava, e foi terrível, porque o cara falava sopra. Também com vocês? Aí o cara falava sopra, maluco, tá, esse é rendido, sai. Aí eu escutava o coração, esse aqui tem arritmia, pode sair. O cara, pô, eu tenho arritmia, tem, pode sair. Aí o cara ficava preocupado, né? Pô, descobria lá, caraca, então foi engraçado. Mas a minha foi muito sem graça, porque eu tava indo pra uma editora, tinha uma reunião numa editora nesse mesmo horário, e lá no caminho da editora a gente escutou por rádio. Quando cheguei na editora a gente ligou a televisão e aí viu tudo, né? Então, sem graça, mas eu lembro exatamente como foi. Eu ainda tomei aquela pegadinha de falar que eu ia ter que ir pra Terceira Guerra Mundial, né? Já pensou? Acho que eu comecei a ficar com o cabelo branco naquela época. Pois é. Mas então, Daniel, qual foi a versão logo de cara que soltaram? Cara, tem uma série de... Quando você pega, você faz um histórico, né, do que a cobertura jornalística fez, você vai ver uma série de informações contraditórias. Algumas informações interessantes vão dizer, os prédios foram demolidos, né? Tem muita gente, alguns da equipe dos bombeiros lá falaram, na hora que porque tinham bombeiros lá dentro, morreram vários bombeiros, que eles entraram. Sim. Entre a colisão do avião até o prédio vir abaixo, demorou horas, né? Demorou algum tempo. Então tinha muitos bombeiros ali dentro do prédio. Alguns conseguiram sair com vida, né? Saíram na última. E aquelas imagens do pessoal se jogando também é muito... São terríveis, né? Muito pesado aquilo, cara. São uns pontinhos, assim. Será que a plataforma aceita bem isso aí? Às vezes aceita. Será? Bom, não sei. Então cuidado aí. Vê a foto antes, vê se...
o pessoal falava, gente, você vê... Peraí, só um pouquinho. O pessoal tá falando que o Vilela se alistou no exército romano. Bloqueia esses caras. Eu ia falar um pouco isso, não parece, mas o Vilela é 10 anos mais velho que eu acho, pelas minhas contas. Ele já tinha passado a época de servir o exército há muito tempo. Alistou... Essa foi a primeira vez que eu vi, isso é muito bom. Eu ia dar essa zoada. Exército romano. Ainda bem, né, cara? O exército é muito mais top, né? Exato. Pô, de alto nível, né? Então, cara, é engraçado você... É engraçado não, é estranho você ver os caras falando, pô, eu saí do prédio, eu ouvi os barulhos, bum, 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 bum. Aí você vê filmagens, cara, das janelas explodindo sequencialmente. Verdade. Bum, 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 bum. Ou seja, eu acho que o calor no metal não provocaria isso dessa forma, tá? Inclusive, a gente falou sobre o George Bush. O George Bush não ficou surpreso. Cara, ele não ficou surpreso. Você lembra, cara? Eu lembro. Ficou com uma cara meio atônita, assim. Mas, assim... O que tá em jogo ali quando a gente tá falando em George Bush? George Bush estava começando o governo dele, sim, estava no primeiro ano. Filho, né? Filho, o George W, né? O outro é George Herbert Walker Bush. Esse é só George W. Bush. E o pai tinha sido presidente também e tinha sido diretor da CIA, o que gera mais um nível de curiosidade na história. O George Bush, ele tinha, a gente não pode esquecer, primeiro, ele estava disputando a presidência com Al Gore, e aí o que acontece? Na contagem de votos ele perde. Só que aí, curiosamente, o seu irmão Jeb Bush era governador da Flórida. E aí, eles conseguiram aprovar uma recontagem e eles mudaram exatamente o número de votos na Flórida, onde o seu irmão era governador, e aí ele venceu depois de ter sido declarado derrotado no início. Não lembrava disso. Então a história já começa... estranha. Fora do normal, assim. Agora, e se eu falar pra você que o George Bush, ele não tem só um irmão chamado Jeb Bush, ele tem um irmão chamado Marvin Bush também, que é o irmão mais jovem. E sabe o que é esse irmão mais jovem aí, qual empresa que ele dirigia? Não. Ele dirigiu uma empresa chamada Securacom, que é uma empresa de segurança, tá? E essa empresa também era conhecida com outro nome, que é Stratezec. Essa empresa é a empresa que fazia segurança do World Trade Center. Vocês acreditam nisso? Altas curiosidades, né? Tô falando tudo fato documentado. Tudo fato. Fato. O irmão era governador, a recontagem na Flórida ele venceu e por aí vai. E o que é mais estranho é que outro parente desses irmãos, que é o Wirt Walker III, que é primo deles, também fazia parte dessa empresa, e essa empresa tinha feito manutenção algum tempo antes ali do prédio, nos dias que antecederam os eventos, tá? Então, assim, Daniel, você tá querendo dizer que tem algum envolvimento? Não tô querendo dizer nada, meus amigos. Não façam inferência, não coloquem palavras na minha boca, né? Outro dia eu falei, o míssil saiu, atingiu exatamente um prédio e que tinha uma programação para demolir o prédio. Aí os caras estão falando, você quer dizer então que acertaram? Não tô querendo dizer nada, meu irmão. Tô relatando notícias. Então. O prédio atingiu e tinha programação para demolir. Exato, cara. Não tô... É você que tá inferindo isso, não sou eu. Se eu quiser falar, o Bush estava envolvido, eu falo, mas eu não falei isso. Eu só estou apresentando fatos, você exercita a sua criatividade, né? O Use Your Illusion, né? Lembra de um álbum a gente que é das antigas, do Guns N' Roses? Use Your Illusion, volume 1, volume 2. Um era meio amarelo, o outro era mais azulado. Vê essa capa, não tô lembrando. Legal pra caramba. Então, use a sua ilusão. Aí é o pessoal pendurado, olha, cara, cena terrível. Velho. Agora, eu não sou engenheiro, nem empreiteiro, nem nada. Eu tenho a impressão que o fato da estrutura do prédio ser metálica não facilita o seu colapso, mas atrapalha, na minha opinião. Porque você não consegue derreter um prédio lá no topo, lembrando que o prédio foi atingido. E vai derretendo embaixo, né? Lá embaixo, o que é mais estranho. No subsolo, né, na base do prédio, ficou um incêndio durante 100 dias. O quê? 100 dias. Fica saindo fumaça lá, fogo. Eles não conseguiam apagar de jeito nenhum. Então, assim, olha lá, User Illusion. Lembrei. É que você só ouvia só lambada, só nos gostava de rock, né? Nessa época eu não tava escutando Guns N' Roses, não. Ficava só no... Lembra daquelas calcinhas, né, cara? Era bom que ia dançar apertadinho, né? Eu não tinha muita ginga, eu ficava só observando, né? Pensando até, meu irmão, quem diria, tu baila bem, hein? Né? O cara mais comportado, né? Chega e se solta na festa. Então, assim, a gente falou da estrutura metálica e da estrutura do prédio. Os primeiros
reportagens jornalísticas, algumas falaram o prédio foi demolido, os outros falaram o prédio foi implodido. Nós vimos as bombas de implosão explodindo, porque tem um protocolo de implosão de prédio, né? Sim. E esse argumento de que um abalo sísmico derrubou a Torre 7, entre outros prédios, eu acho... apesar de eu ser leigo nessa área, né, de demolição de prédio, mas eu acho altamente improvável, inclusive porque a gente não pode esquecer, em 1993 o World Trade Center já tinha sido alvo de um atentado terrorista. Pois é. Então esse prédio, ele tinha uma resistência monstruosa, absurda, fora do normal. Agora, o que é estranho é a gente lembrar que um dos arquitetos do prédio, ele tem uma entrevista, eu não consegui separar o link aqui para vocês, mas cada um pesquise depois aí, se você puder. Imagem. Aí você vê que o outro foi mais em cima, tá vendo? E as duas torres caírem assim, meio que sequencialmente, fica um negócio assim... Assim, vamos supor que uma torre cai, a outra não cai. Ou as duas torres não caem. Ou não cai totalmente. Não cai totalmente. As duas virarem pó ao mesmo tempo... É muito estranho. Eu acho que fere um pouco o bom senso. Tá? Eu creio que esses dois impactos, pelos estudos aí de especialistas que eu já acompanhei há muitos anos, não seriam suficientes para trazer abaixo essa estrutura toda. De forma nenhuma. E mais essas filmagens que mostram as janelas explodindo sequencialmente e o barulho, pum, pum, bum, 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 bum. E você vê os bombeiros falando, foi uma demolição controlada. Eu acho que eles estavam achando que os terroristas implantaram bombas no prédio e além do impacto, eles implodiram o prédio, né? Então são várias histórias estranhas aí. E a quantidade de fumaça que subiu, né? Olha. Cara, a quantidade de fuligem, né? Foi realmente um negócio. E depois assim, apareceram terrível. Muitas imagens, né? De quem tava no solo, e aquela fumaça vindo. A galera correndo, né? Coisa de filme mesmo, né? Você vê o pessoal correndo nas avenidas ali. Realmente um negócio que mudou o planeta em todos os sentidos. Agora, eu vou me reportar aqui nessa nossa análise do 11 de setembro a um já falecido ex-agente do FBI, que, olha lá a imagem que a gente comentou, né? Essa fumaça vindo, né? Negócio terrível. A velocidade, né? Isso é na hora que o prédio vem abaixo, né? Pois é. Ia falar na hora da demolição, né? Não sei se foi demolido. Alguns falaram que foi demolido na época, né? Depois foram retratados e, né? Vem aquele silenciamento também, né? Que a gente sabe. Mas muita gente... Eu lembro que esse prédio 7 gerou muita dúvida, muita gente realmente falando. Na minha ignorância, eu acho que um abalo sísmico dos prédios caindo não derrubaria a Torre 7. Ou iria afetar muito prédio, pelo menos a estrutura de muito prédio próximo, eu acho que não faz sentido isso. É claro que tudo vai ter uma explicação, né? Se eu fizer um milagre aqui agora, transformar essa água em vinho, alguém vai explicar, científico. Tudo tem uma explicação, meu irmão. Então, assim, explicação por explicação tem. Agora, geralmente não é uma explicação só. Há outras, né? O cara, ele foi pesquisar o 11 de setembro e ele traz várias evidências. Existem documentos físicos chamados Ted Gunderson Chronicle e tem os vídeos das entrevistas dele, tá? Quem quiser que se aventure aí, porque é uma tonelada de material. Então, quais as evidências que ele traz de que as torres foram implodidas? Ele cita leituras sísmicas que vieram do subsolo no momento do desabamento, antes do prédio cair, tremeu o chão. O aço derretido nos porões, que foi, segundo ele, impossível de ser causado pela combustão do avião. Você não consegue, com a combustão do avião, uma temperatura tão alta para você ter aço derretido no porão. Recentemente houve reportagens sobre especialistas, né, que mexem com demolição e aço. O cara falando, cara, para retorcer essas vigas de aço aqui dessa forma, tem que ser uma temperatura que combustível de avião não aguenta, né? E como eu falei a vocês, os incêndios subterrâneos que duraram mais de 100 dias. Subterrâneo, pô, a parada foi lá em cima. Como é que o subsolo do prédio fica tanto tempo assim? Agora, a estranheza começa com o estudo do atentado de 1993, que foi o primeiro atentado, tá? Essa história, ela é uma história surreal, né? Por que ela é uma história surreal? Porque eu fico até meio irritado, deixa eu me acalmar aqui, deixa eu tomar água, que a gente ficou meio aborrecido aqui, peraí. Fica aborrecido com a preguiça das pessoas. Emad Salem é o cara que você precisa estudar a biografia dele para você entender o primeiro atentado nas Torres Gêmeas, tá? Ele nasceu em 1950. O cara, ele era oficial do exército egípcio. Quando ele se aposentou, ele foi morar nos Estados Unidos e ele trabalhava como segurança de hotéis, tá? E aí,
esse cara, ele acabou conhecendo uma agente do FBI que foi até o hotel onde ele trabalhava perguntar sobre um espião russo que estava hospedado lá. E ele acabou falando, olha, eu sou ex-oficial do exército egípcio e tal. E aí ele falou para ela, olha, tem um perigo muito maior, que é o perigo dos extremistas islâmicos que estão programando fazer coisas aqui nos Estados Unidos. Vocês estão preocupados com os russos, mas era melhor vocês estarem mais preocupados com o pessoal islâmico, né? E aí, o que acontece? Ele chegou a lutar na guerra do Yom Kippur, naquela guerra do feriado Yom Kippur, 1973. Ele conseguiu manter 17 soldados israelenses prisioneiros, mas ele tratou bem os caras, devolveu os caras com vida, tudo certo. Parecia ser um cara ético, né? Sim. Que foi morar nos Estados Unidos e passou a comprar a ideia de que os Estados Unidos eram um bom país e tal. Então, o que ele fez? Quando ele conheceu essa agente do FBI, essa agente do FBI descobriu, pô, o cara é egípcio, o cara fala árabe, o cara é veterano do exército egípcio. Esse cara pode ser nosso infiltrado nesses grupos extremistas. Então ele foi recrutado pelo FBI para ser esse infiltrado, né? Em 1991, lembrando que o atentado foi em 93, ele faz amizade com esses terroristas, já infiltrado, né? E ele já tinha conhecido eles algum tempo atrás. E esse cara... O que ele fez? E aí a genialidade desse cara. Todas as conversas que ele teve com os terroristas, ele gravou. E todas as conversas que ele teve com o FBI, ele também gravou. Porque geralmente, como é que esses caras fazem? Ah, você pode ser nosso informante? Ah, beleza. Ah, os terroristas vão fazer o quê? Ah, eles querem explodir uma bomba nas Torres Gêmeas. Esse cara sabe informação demais. O que eles fazem? Eles botam, depois que a coisa acontece, eles botam tudo na conta do informante também. Bota ele como terrorista, queima o cara e deixa o cara prisão perpétua. Entendeu? Só que esse cara só não foi pro buraco porque ele gravou tudo. Tudo que ele conversou com os terroristas e o que ele conversou com o FBI, isso tudo sai numa matéria do New York Times que eu vou já falar a data pra vocês. É fácil de buscar, tá tudo documentado. Se você botar New York Times a data, você vai ver essa matéria. Então, o que aconteceu? Depois do atentado, ele alegou que ele teve uma conversa com o pessoal do FBI e ele falou, olha, os caras vão explodir uma bomba no subsolo. Esse que é o plano. Aí ele falou... Então já sabia? Claro que sabia, pô. Essa que é a história. Pô. Por isso que eu tô... Pra gente começar a pensar em 11 de setembro, você tem que pensar em 1993. Tá. Porque 11 de setembro foi a segunda. O relato dele. E ele gravou as conversas. Olha, depois que aconteceu, eu tentei avisar os caras e eu falei pra eles vão explodir uma bomba. E aí o FBI falou, tá bom, como é que a gente vai fazer? Ele falou, olha, vamos trocar a pólvora por outra coisa pra bomba não explodir. Os caras mandaram ele deixar quieto. Deixa rolar. Aí ele falou, mas como assim deixar rolar? Ele avisou todo mundo. Os caras falam, não, deixa assim dessa mesma forma. Inclusive, o Ted Gunderson diz que quem forneceu a bomba foi o FBI. Caramba. Lembrando, pessoal, Ted Gunderson falou isso, tá? Eu tava jogando bolinha de gude nessa época. É opinião, tá? Só porque a gente tem uma dificuldade de fazer a diferença entre quem narrou e quem tá sendo narrado. A opinião citada, a opinião falada, né? Então, o que acontece? Ele acusou esses caras, porque ele falou, vamos entregar uma bomba com pólvora falsa, pra gente enganar os caras, né? Fazendo eles acreditarem que é um explosivo genuíno, mas não era. E aí, obviamente, quando ele fez essa acusação, todo mundo disse que era mentira e tal, mas aí o cara vem com as gravações. E as gravações fizeram com que ele não fosse pro buraco, mas também abafaram a investigação, não deu nada pra ninguém, tá certo? Então, esse caso já mostra que o negócio é estranho. Já é uma história de estranheza. E pra ninguém ficar à deriva, o nome do cara é Emad, E-M-A-D, Salem, tá? Emad Salem. Esse cara, você tem página do Wikipedia, tem biografia dele, tem vídeo, tem livro, tem tudo sobre a história desse cara. Então aqui é estranho porque o argumento é que havia um conhecimento prévio desse evento e houve um... Aparentemente, o FBI falou, deixa rolar. Deixa rolar. Por qual objetivo? O Ted Gunderson explica qual o objetivo. Desde os anos 80, o Congresso americano... Esse cara? O da frente ou de trás? O de trás é um outro cara que é um malucão que é cego.
Ah, tá. Que é um outro... o de trás é barra pesada mesmo. Esse cara, o Ted Gunderson, ele diz, desde os anos 80 eles estavam tentando aprovar nos Estados Unidos uma lei antiterrorismo. Uma lei antiterrorismo para quê? O objetivo, segundo Ted Gunderson, e tudo que eu tô falando aqui é segundo Ted Gunderson, era endurecer o regime nos Estados Unidos, acabar com essa ideia de land of the free, home of the brave, né? Terra dos livres e lá dos corajosos, e aumentar o controle estatal em cima da sociedade. Vigilância, né? Controle. Só que aí, o que acontece? O atentado do dia 6 de 1993 não matou 6 pessoas e feriu 1.000. E não afetou a estrutura do Não prédio. gerou uma comoção nacional suficiente para haver aprovação dessa lei antiterrorista. Aí o que acontece, né? Segundo o Ted Gunderson, uma advogada até que era o Departamento de Justiça americana, ela chegou a falar, para aprovar isso aí vai ter que morrer mais gente. Existem esses relatos aí. Então, o Ted Gunderson, ele acabou se envolvendo com um cara chamado Michael Riconosciuto. Esse Michael Riconosciuto é uma figura fundamental para a gente estudar o 11 de setembro. Assim como o Emad Salem é fundamental para você estudar o outro. Esse cara, Michael James Riconosciuto, ele era, deixa eu contar rapidinho a história dele, um jovem, assim, gênio, um molequinho de 12 anos que fazia projetos assim de engenharia mirabolantes, né? Ele, aos 12 anos, o apelido dele era, né, o jornal lá local, lá o Tacoma News Tribune, chamava ele de o Leonardo da Vinci moderno, por causa das invenções do moleque. O moleque, com 12 anos, ele criou uma rede telefônica dos amigos. Pô. A galera se comunicava numa linha exclusiva deles. O cara criou experimento de microfone subaquático, microfone que funcionava embaixo d'água. Ele dava aula de rádio para as pessoas, como criar um rádio, né? Não só criar o aparelho rádio, mas montar uma rádio. Isso tudo com 12 anos. Então o moleque é um gênio, né? Ele criou uma casa subaquática com televisão e tal. E o que acontece? Esse cara, ele foi trabalhando como engenheiro e tal. E em 1991 aconteceu uma situação. Uma empresa chamada Inslaw, ela criou um programa, um software chamado Promise. Só que ele, que desenvolveu esse software, ele botou nesse software uma backdoor. Tipo, esse aplicativo, esse programa, ele era muito usado para plataforma jurídica, de pesquisa de processo. E aí o que acontece? Ele fez uma backdoor e o Departamento de Estado, Departamento de Justiça americano, o que eles fizeram? Eles pegaram esse aplicativo e saíram vendendo para vários países para poder espionar os países. Porque o aplicativo tinha uma porta de entrada para tu espionar. E aí a empresa, ela processou o governo americano falando, poxa, vocês pegaram meu aplicativo, saíram passando para todo mundo e eu não ganhei nada com isso. Como é que é isso? Aí, nesse processo, esse Michael Riconosciuto foi chamado para dar um depoimento a favor da empresa. Ele foi dar o depoimento... Na véspera do depoimento a favor da empresa, um cara que se apresentou como alguém do Departamento de Justiça, né, que é o Ministério da Justiça dos Estados Unidos, ligou para ele e falou, ó, se tu der esse depoimento e botar isso na boca do povo e falar que a gente tem um aplicativo que a gente passou para todos os nossos amigos, que a gente está espionando eles, vai ficar ruim pro teu lado. Aí ele chegou e falou, sai fora, não tem nada a ver com isso não. O que aconteceu? O cara deu o depoimento, falando que realmente tinha acontecido isso. Logo nos dias seguintes, ele foi preso, pegou 20 anos por tráfico de droga. Pô. Os caras falaram, mas como assim tráfico de droga? Ele tinha uma empresa química que ele fazia... Era uma empresa de exploração mineral. Né? Ele produzia materiais para derreter rocha para achar pedra preciosa e tal. Aí os caras meteram fizeram uns flagrantes falsos lá, botaram um monte de droga na empresa dele, entendeu? E aí o cara ficou enrolado. Então, esse cara, só pra galera ter uma ideia da curiosidade da cronologia, essa acusação de tráfico de droga aconteceu 8 dias depois que ele deu o depoimento. 8 dias. Uma semana, tá? Acho que tudo coincidência, né? Tudo uma sequência de coincidências. Cara, deve ter sido coincidência, né? Não é possível. Aí o que acontece? 1 ano e meio antes do 11 de setembro, Michael Riconosciuto, eu tô dando o nome dele, é difícil
É R-I-C-O-N-O-S Ciuto. Riconosciuto, tá? Michael Riconosciuto. 1 ano e meio antes, o Ted Gunderson foi contratado para defender esse cara do negócio de tráfico de droga. E esse cara chegou pro Ted Gunderson e falou, olha, estão planejando um skyjacking. O que é skyjacking? Em vez de ser hijack, que é sequestro, skyjack é você sequestrar um avião. E ele falou 1 ano e meio antes. Tem uma galera árabe que tá querendo sequestrar um avião. E qual era o plano dele? Se eu ajudar a salvar os Estados Unidos de um atentado terrorista, eles vão aliviar minha pena e vão me liberar. Pois é. Entendeu? Porque ficou sabendo da parada. Então, não conseguiram, né? Ele falou, ninguém quis ouvir o que ele estava falando. Em janeiro de 2003, já tinha acontecido, 11 de setembro, o Ted Gunderson finalmente conseguiu visitar o cara, porque ninguém permitia ele visitar o cara. E ele falou que ele explicou tudo. Antes do 11 de setembro, ele teve informação de contatos que ele tinha lá no mundo árabe, tá? Sobre esses planos aí de um skyjacking, né? E ele explica certinho, o plano era usar o avião como um míssil. É exatamente o que eles fizeram jogando nas torres e no Pentágono, né? E ele identificou quem era o cara que estava comandando isso tudo, que era um cara de descendência árabe lá de New Jersey, que morava em New Jersey. E ele desenvolveu essas fontes, olha o nível da parada, porque ele teve uma reunião na época com um cara turco chamado Tim Osman. Sabe quem era esse cara de verdade? O passaporte turco dele era falso. O nome dele era Osama Bin Laden. O quê? Ele teve reuniões com Osama Bin Laden muitos anos antes, ele conheceu essa galera, né? Em 1986, muito antes do 11 de setembro e tal, né? Por causa da conexão que os caras tinham com o Departamento de Inteligência, porque a gente, voltando um pouquinho, Osama Bin Laden foi criado pela CIA, né? Porque a CIA queria montar um grupo interno do Afeganistão para expulsar os russos do Afeganistão. Eles treinaram, deram equipamentos e armas para os Mujahideen, que era um grupo de resistência, e o chefe desse grupo era o Osama Bin Laden, né? A gente pode esquecer também que Bin Laden é uma família de bilionários, né? Então, essa reunião que ele teve, né, foi organizada lá pelo pessoal do Departamento de Estado americano, e a ideia qual que era? Era para ajudar exatamente os rebeldes afegãos, dando mísseis para eles contra os soviéticos. Aí, exatamente, esse é o Michael Riconosciuto. Esse cara é ponto de entrada para você estudar 11 de setembro. Tá. Se você não sabe o que é esse cara, você tá sendo enrolado. Beleza? Pode ser tudo mentira? Pode. Mas Ted Gunderson documentou muito bem isso. Esse cara explica tudo, tá? Então, o que acontece? Dia 20 de março de 2001, antes do 11 de setembro, a gente tá falando mês 3 pro mês 9, o Riconosciuto, ele alertou o FBI, né, sobre esse plano dos sequestros dos aviões, né? Usando os aviões como mísseis e tal. E ele citou a fonte que passou essa informação para ele, né? O FBI entrevistou a fonte, que é o árabe que ele disse que era o cara que passou a informação. E sabe o que o FBI fez com esse cara? Deportou o cara e a família. O cara morava nos Estados Unidos. O cara chegou para esse Michael Riconosciuto e falou: os malucos estão preparando jogar os aviões nos prédios e usar. Ele não sabia onde é que eles iam jogar. Ele falou: o plano é usar o avião como míssil em cima de alguma ponto turístico americano. Aí ele fala pro FBI, ó, um árabe me falou, o FBI, qual árabe? Aí ele falou, o árabe tal. Eles chegaram no árabe tal e falaram, tá deportado. Mandaram o cara embora dos Estados Unidos. Inclusive, o Ted Gunderson vai dizer que o Michael Riconosciuto disse pra ele que mataram a família inteira depois. Cara. Entendeu? Segundo opinião dos caras, tá? Tô citando os nomes, Ted Gunderson, Michael Riconosciuto e por aí vai, tá? Só que aí, além disso, o Michael Riconosciuto, cara, quem é esse aí? Isso aí você me pegou, hein? Bin Laden mais garoto? Bin Laden mais novo? Treinando lá a CIA e tal, né? Cara, olha. Então, só que o Michael Riconosciuto, ele também tinha nome de pessoas, da galera que tava oferecendo passaporte falso para esses terroristas. O cara pegou essas informações todas, tá? E aí ele entregou essas informações para um agente do FBI chamado Keith Countryman. Tô dando o nome dos caras todos para você pesquisar, né? E aí o que acontece? O que ele disse? Olha, se vocês me
me liberarem das minhas acusações de tráfico de droga, eu passo essa informação toda para vocês e vou salvar muitas vidas. O que acontece? Depois, os caras não fizeram nada, eles sabiam disso. Depois do 11 de setembro, no dia 13 de setembro, 2 dias depois, esse agente do FBI, Keith Countryman, ele visita o Michael Riccone-Schutt, né, na prisão, porque ele estava preso, ele fez isso tudo na prisão ali, e acusou ele de ser anti-governo e caçador de publicidade. Você quer publicidade, né? Você tá querendo publicidade. Sem dar valor à informação que o cara tinha passado antes. Foi lá dar uma atormentada no cara, né? Então, o FBI, por incrível que pareça, segundo esse relato do Ted Gunderson, admitiu no dia 3 de março de 2003 que realmente eles tinham recebido informações prévias do Michael Riccone-Schutt e não fizeram nada, né? E aí, após o Ted Gunderson conseguir falar presencialmente com o Michael Riccone-Schutt, ele confirmou que ele teve esses encontros porque ele mandou esses avisos para um senador, que era o senador George Allen. Ou seja, tem prova que ele avisou a galera. Poxa. Entendeu? E existem essas provas. Só que aí, o que acontece? Ele avisou 1 ano e meio antes. Os caras demoraram quase 2 anos para dar uma resposta. E quando deram a resposta, admitiram, a gente recebeu, mas a gente realmente não fez nada. Eles se recusaram a fornecer a lista ou a identidade do outro agente que estava junto com ele, que ouviu as declarações, né? A gente só tem o nome do Keith Countryman. E o Ted Gunderson produziu um relatório sobre isso, aprofundado. Lembrando que Ted Gunderson é ex-agente de contra-terrorismo do FBI, aposentado, né? Depois criaram a mentira que ele foi expulso do FBI porque ele usava a droga lá dentro do FBI, que é uma mentira, né? E aí, o que o Ted Gunderson fez? Pegou esse documento, falou, cara, mandei pro New York Times, mandei pro LA Times, mandei pro Washington Post, mandei pra Reuters, mandei pra Associated Press, mandei pro Congresso americano, pros senadores, nada, ficou por isso mesmo. Pra poder investigar, pô, como é que o cara sabe e não faz nada? O que tá acontecendo? Então, assim, muito além da aviação, engenharia, demolição, né? E isso aqui é um fato documentado e precisa ser estudado previamente para você não achar que é bobeira.